O nosso querido futebol não surgiu realmente como a gente conhece, esse mar de flores com a bola de couro, né? Mas sim surgiu durante a dinastia do imperador Huan Ti. Era costume chutar a cabeça dos inimigos, né? Os crânios que mais tarde viriam a ser substituídos por bolas de couro tinham que ser chutados pelos soldados chineses por entre duas estacas cravadas no chão. No primeiro indício de traves, o esporte era chamado de Tisushu, em que em chinês significa bola recheada feita de couro. O esporte foi criado para fins de treinamento militar por Yan, integrante da guarda do imperador, na dinastia Xia, em 2197 a.C. O camerim, né, significando pontapear a bola, é uma variação do Tishu com origem no Japão. Ao contrário do desporte chinês, as mulheres não podiam participar do Kemarin, e difundido pelos imperadores Enji e Tenri, e era proibido qualquer contato corporal. O campo, Kakari, era quadrado, e em cada lado havia uma árvore cerejeira da Sakura, salgueiro, Yanaigi, bordo, Kaede e o pinheiro, Matsu. Os jogadores eram 8. Esse jogo era mais um ritual religioso do que propriamente um esporte. Antes de se iniciar essa realidade, né, uma realização com uma celebração para abençoar a bola que simbolizava o sol e era criada artesanalmente com bambu. O epísquiro. A primeira referência ao epísquiro vem do livro Esferomaquia, de Homero, um livro grego só sobre esportes com bolas. Nele é citado o epísquiro, um esporte disputado com os pés num campo retangular por duas equipes de 11 jogadores. O número desses, porém, podia mudar de acordo com as dimensões do campo. Podia ter até 17 jogadores de cada lado, como conhecia no século I a.C. em Esparta. A bola era feita de bexiga de boi e recheada com ar e areia, que deveria ser arremessada para as balizas no fundo de cada lado do campo. Os sacrifícios maias, né, entre os anos de 900 a 200 a.C., na península de Yucatán, atual México, os maias praticavam um jogo com os pés e as mãos. O objetivo do jogo era arremessar a bola num furo circular no meio de 6 placas quadradas de pedras. Na linha de fundo havia 2 templos, onde o atirador mestre, equivale ao capitão de equipe do grupo perdedor, era sacrificado. Arpasto, descendente do epísquiro, o arpasto foi um esporte praticado por volta de 2000 a.C. no Império Romano. O arpasto era disputado num campo retangular dividido por uma linha e com 2 linhas como meta. A bola, feita de bexiga de boi, era chamada de fole. O arpasto era um exercício militar, o que fazia uma partida poder durar 2 horas ou mais, né? Com as conquistas romanas, ele foi difundido por outras regiões da Europa, da Ásia Menor e do norte da África. O solé. Durante a Idade Média, na região onde atualmente fica a França, foi criado o solé, uma versão do arpasto, introduzido pelos romanos entre os anos de 58 e 51 a.C. As regras do solé variavam de região a região. Seu nome também onde era chamado de choulé na Picárdia.
Solé foi um esporte da realeza praticado pela aristocracia. O rei Henrique II da França proibiu o jogo, pois o mesmo era violentíssimo e barulhento. Sendo assim, criou a lei que decretava a proibição desse esporte, e aqueles que o praticassem poderiam ir até para a prisão. O calcio de Fiorentino. Não é por acaso que os italianos chamam até o futebol de calcio. O desporto foi criado em Florença e por isso chamado de calcio fiorentino. As regras só foram estabelecidas em 1580 por Giovanni de Bardi. O jogo passou a ser arbitrado por 10 juízes e a bola podia ser impulsada com os pés ou as mãos e precisava ser introduzida numa barraca armada no fundo de cada campo. Não havia limite de jogadores, levando-se em conta o tamanho do campo, claro. Por isso, a necessidade de tantos juízes. O desporto se espalhou rapidamente por todo o país e hoje é uma festa anual em várias cidades da Itália. O futebol. O primeiro registro de um desporto semelhante ao futebol atual nos territórios bretões vem do livro De Scriptio Nobilissimi Civitatis Londinae de William Fitt, em 1175. A obra cita um jogo semelhante ao solé, durante Chorovetide, espécie de terça-feira gorda, em que habitantes de várias cidades inglesas saíram à rua chutando uma bola de couro para comemorar a expulsão dos dinamarqueses. A bola simbolizava a cabeça de um invasor. Por muito tempo, o futebol foi meramente um festejo para os ingleses. Lentamente, o desporto passou a ficar cada vez mais popular, tanto que no século XV a violência do jogo era tamanha que o escritor Philippe Stuyvesant escreveu certa vez: um jogo bárbaro que só estipula a cólera, a inimizade, o ódio e a malícia, o que de fato era verdade. Era comum no desporto pernas partidas, roupas rasgadas ou dentes arrancados. Há notícias até de acidentes fatais, como a de um jogador que se afogou ao pular de uma ponte para apanhar a bola. Houve também muitos assassinatos devido à rivalidade entre equipes. Por isso, o desporto ficou conhecido como futebol de massa. Em 1700 foram proibidas as formas violentas de futebol. O desporto então teve que mudar e foi ganhando aspectos mais modernos. Em 1710, as escolas de Covent Garden, Strand e Fleet Street passaram a adotar o futebol como atividade física. Com isso, ganhou novos adeptos aí que saíram de um desporto como o tiro desportivo e a esgrima. Com a difusão do desporto pelos colégios do país, o problema passou a ser os diferentes tipos de regras em cada escola. 2 regras de diferentes colégios ganharam destaque na época: um jogo só com o uso dos pés e o outro com o uso dos pés e das mãos. Criaram-se assim o futebol e o rugby em 1846.